Eu tenho que continuar porque precisamos falar do Campeonato Paraense. Era um tema que eu estava aguardando, era um tema que eu nem ia debater aqui no canal, mas as coisas não acontecem. Eu estava esperando as coisas acontecerem, mas as coisas definitivamente não acontecem. Está um campeonato que está uma bagunça, está desmoralizado frente ao cenário futebolístico nacional e precisamos sim debater esse tema aqui no canal. Como também vamos falar do apoio de alguns clubes a favor da reeleição do Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF. Será uma boa? Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade. Concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar o atual cenário do futebol local. Vamos começar com o primeiro tema, que é a respeito do Campeonato Paraense. Como disse na introdução, é um tema que eu estava esperando alguns dias acontecer algo, mas não acontece nada. Deixando claro, vou dar minha opinião aqui, eu sou leigo nessa questão de direito, não sou advogado, eu vou falar o que eu penso e como deveria ser feitas as coisas. É lógico que pode ter um impedimento jurídico de uma situação ou outra, pode, mas as coisas têm que mudar. Se tiver impedimento jurídico em alguma dessas questões, é necessário mudar para o bem do futebol paraense. E vocês têm total liberdade para comentar aí também. Vamos lá, o Campeonato Paraense, primeiro. Tuna Luz Brasileiro e Capitão Poço foram punidos, né? Numa semana, na quinta-feira, entraram com recurso. Ok, eu sou a favor também, o time que sair prejudicado, se sentir prejudicado, entrar na justiça. Eu não sou contra isso não, tá? É lógico que eu sou a favor. A minha grande questão são os prazos, essa demora para decidir realmente a situação. Então, quem se sentir prejudicado tem o direito de entrar na justiça, como o clube que perder na justiça tem o direito também de recorrer e fazer sua defesa. Isso, estou de pleno acordo e normal. A questão são os prazos, ou seja, a Tuna Luz Brasileiro e o Capitão Poço perderam pontos numa quinta-feira. Uma semana depois foi marcado o julgamento do Bragantino e do Clube do Remo que cometeram o mesmo erro que, por exemplo, que a Tuna Luz Brasileira. Por que uma semana depois? O julgamento acabou sendo antecipado, ia ser numa quinta, foi numa terça, ou seja, foi uns 5 dias depois. Aí os clubes recorreram, e aqui, como eu falei, tem o direito de recorrer. Só que até agora, nada. Não tem data. Recorreram e cadê o novo julgamento? Nada acontece. E por que essa demora, gente? Não tem justificativa essa demora. Por mais seja legal, tem que ter um prazo jurídico, sei lá, mas tem que mudar algo. Algo tem que ser mais célere em relação a isso. Porque o Campeonato Paraense para de uma maneira vergonhosa no cenário futebolístico nacional. Porque os clubes recorreram, não tem prazo para voltar ao Campeonato Paraense. Olha o estatuto, olha lá as regras lá do campeonato. Vamos lá. O que tem que tá falando na regra? Se o clube fazer tal atitude, ter tal ação, ele vai ser punido da seguinte forma. Pronto, acabou. É dessa maneira, entendeu? Eu nem estou falando como o clube deve ser punido, mas tem que estar escrito, né? Tem que estar escrito de uma maneira clara. Eu acredito que esteja. Se não está, deveria estar. Para justamente se pintar essa situação, resolver rapidamente. Sei lá, em uma semana resolve tudo. Julga, pune, se tiver que punir, aí o clube recorre, aí ganha. Caso recorra ou perca, caso recorra, enfim, mas recorreu, se defendeu e ganhou, perdeu, mas enfim, adiantou o campeonato, né? O campeonato não para ser uma data indefinida, que é uma imagem péssima para o campeonato, mas não, e demora, e vários entendimentos também. O clube deve ser só multado, o clube deve ser multado e perder pontos. Ninguém entra também num acordo, é complicado, não sou eu aqui que vou falar que o clube deve perder ponto ou ser apenas multado, enfim, tem que ver realmente o que está escrito, é preto no branco, e realmente isso não está acontecendo no Campeonato Paraense. E o que acontece? O Campeonato Paraense já tem uma visibilidade baixa, né? Só local mesmo, as pessoas que vivem paraense, que torcem para os clubes daqui, vivem fora do estado. Então já tem uma visibilidade baixa. Já tem campos, na sua maioria, ruins. E desse ano, você nem pode contar com o Baenão e Cruzu, que estão numa reforma, enfim, e estrutural em relação ao gramado. É mais o Mangueirão mesmo ou um outro estádio ainda pelo interior aí, como o Augusto Correia, ainda tem um gramado ok. Mas uma situação extremamente complicada. Então, você coloca o Campeonato Paraense nessa situação, e agora?
Agora você tem que realmente fazer a questão do julgamento e você tem que ter uma questão mais célere dessa situação, né? Porque a visibilidade do Campeonato Paraense e a reputação do Campeonato Paraense extremamente abalada. E os clubes do interior, muitos que não têm calendário, como é que vão se bancar? Porque os contratos dos jogadores estão acabando agora. Vai ficar treinando? Vai pagar como? Porque já é um campeonato deficitário tecnicamente. Então, assim, é uma imagem ruim, porque todo ano acontece alguma coisa no Campeonato Paraense. Ou é na terceira divisão, ou é na segunda, ou é na primeira. Todo ano tem um imbróglio jurídico em relação a essa questão do Campeonato Paraense. Sempre, ou costuma sempre, demorar a resolver essa situação. E para mim isso é extremamente alarmante. O Campeonato Brasileiro da Série B para Remo e Paysandu já vai começar e o Campeonato Paraense não vai ter terminado, enquanto outros estaduais já terminaram ou estão na final. Eu estou falando de estaduais até mais fracos que o Campeonato Paraense, prosseguindo, andando normal. Então, assim, é complicado. O Campeonato Paraense, de maneira geral, é complicado e esse julgamento, da maneira que está sendo, essa demora que está sendo, até perde atração. Como eu falei, daqui a pouco começa a Série B, aí você vai estar disputando quartas de finais do Campeonato Paraense ainda. Sabe? É uma situação totalmente vexatória. Para mim, isso aí teria que ser resolvido de maneira mais rápida. Se a lei impede de ser resolvido de maneira mais rápida, então modifique a lei, mas não prejudique tanto os clubes, principalmente do interior, que tem que arcar, não sei como, com o seu elenco e também com a visibilidade, com a reputação do campeonato local, que é o campeonato que a FPF mais preza, porque é a sua principal competição que ela organiza, né? Vamos falar agora rapidamente também da questão do Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ele tenta a reeleição à presidência da CBF. Semana passada saiu a questão do Ronaldo. O Ronaldo não foi recebido por várias federações. Das 27, 23 federações não quiseram receber ele para conversar. Então, está tudo encaminhado para o Edinaldo Rodrigues. Alguns clubes paraenses, eu vou citar aqui o Paysandu, emitiu uma nota ontem, eu não sei se o Clube do Remo ainda vai emitir uma nota de apoio ou não, se a Tuna vai emitir um apoio ou não, mas vamos aguardar. Mas isso que eu vou falar do Paysandu, se os outros clubes paraenses também emitirem nota de apoio, vai ser no mesmo texto, tenho certeza. Que é um texto, para mim, uma falácia, é um texto que não contém a verdade. O texto diz que o Edinaldo Rodrigues prioriza o futebol do norte, privilegia, traz grandes competições para cá, traz a seleção, privilegia os clubes. Não é verdade. Não é verdade. Quem traz o jogo da seleção brasileira para cá, como a seleção brasileira treina aqui, é o governador Helder Barbalho. Eu não estou entrando na questão se é um bom governador ou um mau governador, e cada um tem sua opinião, e aqui política passa longe, tá? Política é só de clube mesmo que a gente discute. Política, resto, passa longe. Então, não entrando nessa questão, mas ele tem uma força política. É verdade que ele tem uma força política. Então, ele conseguiu trazer o jogo da seleção brasileira, como ele consegue trazer a Supercopa do Brasil para cá, como ele conseguiu trazer o treino da seleção, como ele, fora o futebol, ele conseguiu trazer a COP para Belém. Então, assim, é questão política mesmo. Questão fosse, não é o Edinaldo que acordou e falou, não, eu vou privilegiar Belém, porque eu amo Belém. Então a seleção vai jogar lá, a Supercopa do Brasil vai ser disputada lá, a seleção vai treinar lá. Não é por conta dele. E me assusta muito clubes paraenses, como eu falei. Paysandu já até postou nas suas redes sociais, mas eu acredito que outros clubes também vão postar, falando, ele priorizando os clubes também. Como? A maioria dos clubes profissionais do futebol brasileiro ficam sem calendários em março, abril no máximo. Como é que ele privilegia o futebol brasileiro? Outra questão, os clubes do norte e a Copa Verde. Essa vergonha que é a Copa Verde, você não consegue ver um jogo. A Copa Verde tem visibilidade zero. Você não consegue assistir um jogo sequer. É impossível ver um jogo. Eu aqui no canal, eu analiso todos os jogos, mas quando tem jogo da Copa Verde, eu não analiso, porque eu não consigo ver o jogo. Então não tenho o que analisar. Então é complicado, é difícil. E é uma competição com também rentabilidade zero também. E se não fosse a onda dos clubes que fizeram no início do ano, nem a vaga na terceira fase da Copa do Brasil o campeão teria mais. Então é uma competição organizada pela CBF que a CBF não está nem aí. E se eu fosse Remo Paysandu, eu saía da Copa Verde também. Dessa maneira que é disputada, dessa maneira que é feita, sem incentivo nenhum, nem técnico, nem visibilidade, nem financeira, eu sairia. Então como é que ele privilegia os clubes do norte? Eu não estou falando que alguém vai candidatar, vai ser melhor que ele, não. Talvez o outro candidato não fosse melhor que ele. O Ronaldo Centrais talvez não fosse na prática melhor que ele. Ou um outro
outra situação que possa surgir, disse que o presidente da FPF, da Federação Paulista de Futebol, não da Paraense, pode ser candidato também. Não sei se vai ser melhor que o Edinaldo também, não sei. Mas que eu acho que precisava de mudança, precisava. Isso aí é minha opinião, você deixa a opinião de vocês também. E para finalizar, por causa da seleção brasileira também, que ficou um tempo sem treinador, depois já tentar um terceiro treinador para essa Copa do Mundo, e para ele, eu acho que não leva tão a sério assim o trabalho também na seleção brasileira, que é o que rende também muitos frutos em relação a financeiro para a Confederação Brasileira de Futebol. É isso, meus amigos. Deixa a opinião de vocês sobre esses temas. Um abraço, se inscreva aqui no canal e até o próximo.